Olá galera, bom dia, tudo bem? Vindo aqui para fazer uma revisãozinha para vocês, bem rápida aí sobre a nossa linda e maravilhosa matéria de prova, né? Essa revisão aqui ela tem como foco principal o primeiro ano do ensino médio 2023. E aí galera, o que a gente vai estar cobrando nessa primeira P1, né? Então tá aí a nossa linda e maravilhosa revisão da prova, que é a prova 1, ou seja, do primeiro ensino médio 2023. Galera, qual que é a ideia, tá bom? Essa minha prova aqui ela vai estar trabalhando praticamente dois eixos. O primeiro eixo ali importante é o eixo que é o eixo de unidades de medida. Então a gente precisa saber lidar com as unidades, são as unidades de medida. E além disso, ela vai estar trabalhando com o meu segundo eixo, que é um segundo eixo que vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com a chamada cinemática. Então você precisa ter conhecimento de ambas as áreas para poder ir bem nessa linda e maravilhosa prova. Eu tô trabalhando ali com 10 questõezinhas, certo? Então vai ser bem leve, bem sossegado, só revisar, só estudar bem, que dá pra tirar uma ótima nota, tá, galera? Gente, aqui, ó, focando, né? O que acontece? A parte de unidade de medidas, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vai estar trabalhando com o chamado SI. O que é o SI? É o chamado Sistema, só que aí é o Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Então a gente vai dar padrão, por enquanto, para poder utilizar sempre essas unidades de medida para os cálculos que serão realizados na matéria, tá bom? Primeiro o que a gente precisa descobrir aqui é a unidade de medida relacionada à distância, tá, galera? Toda vez que a gente estiver medindo algo que esteja relacionado à distância, obrigatoriamente temos que manter como unidade de medida o chamado metro. Mas infelizmente, né, nem tudo no mundo tem exatamente um metro. Então é por esse motivo que a gente vai precisar realizar conversões. Essas conversões eu estou trazendo aqui para vocês, já estou colocando logo de cara aqui a nossa tabela, que é a unidade de tabela de conversão para metro, tá bom? Tabelinha aqui, ó, estou colocando aqui rapidamente, só ajustando para a gente poder trabalhar, né, rapidamente, aqui, ó, para cá, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a localização, certo? Ajustando aí, certo? Galera, o que acontece, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem ali as unidades que são maiores e as que são menores que o metro. Galera, a primeira unidade ali que eu posso trazer logo de cara para vocês aqui, que é a unidade que é a central, é exatamente o metro. O metro ele vai estar aqui, ó, ocupando a posição central. Após ele nós temos o metro, temos o decâmetro, temos o hectômetro e o quilômetro, que são unidades maiores, ou seja, são múltiplos. E eu tenho aqui as que são menores, decímetro, centímetro e milímetro. O que você deve gravar é, sempre que eu sair do maior, nesse caso o quilômetro, para o menor, eu preciso realizar uma multiplicação. Vou pegar o número, vou multiplicar por 1, e para cada casa que eu estarei pulando, eu tenho que colocar ali um zero. Então, é um zerinho por casa. A mesma coisa ela ocorre quando o caminho é o contrário, tá bom? Quando eu venho aqui do menor para o maior. Só que aí, nesse caso, o que acontece é que eu preciso dividir. Então, dividir por 1 e também um zerinho por casa. Vou pegar aqui para a gente poder fazer um exemplo, né, para a gente poder lidar como é que vai trabalhar isso. O que acontece? Vou colocar aqui para vocês, logo de cara, digamos assim, 12 hectômetros. E eu quero saber, isso são quantos metros? Primeira coisa que eu tenho que ver, o hectômetro está aqui e aqui está o metro. Então eu vou copiar o 12. E aí, como eu estou indo para aquele lado lá, ou seja, eu estou passando para o outro lado, então eu preciso fazer o quê? Vindo para esse lado, eu vou pegar e vou multiplicar por 1. Para cada casa que eu pular, pulei uma, pulei duas. Vou colocar 2 zeros. Então, nesse caso, vai ficar o quê? 12 vezes 100, que é igual a 1.200 metros. O mesmo caminho pode ser feito do outro lado. Por exemplo, se eu tenho 14 centímetros e eu quero saber quantos decímetros é isso, vocês perceberam, agora eu estou voltando, eu estou vindo para esse lado aqui, ó. Como eu estou vindo para esse lado, eu vou fazer como? Repito o 14, só que eu vou dividir, e aí 0, 1, e aí como eu pulei uma casa, um zero só. Então isso aqui vai dar 1,4 decímetros. Tá aqui a nossa linda e maravilhosa primeira conversão, que é a conversão que ela é utilizada para quando eu preciso lidar com o chamado metro, só que é o metro normal, tá bom? Não é ainda a próxima área. Qual que é a próxima área que a gente vai trazer? A próxima área que pode aparecer aqui é a unidade de medida que nós utilizamos para área. Aí a área, galera, ela é também ali relacionada ao metro, só que nesse caso é o metro, só que é quadrado. Vou pegar aqui rapidamente para a gente poder lidar, tá? Mas quando é metro quadrado, deixa eu colocar aqui a unidade de conversão de área, para a gente já copiar rapidinho.
certo? Quando a gente vai trabalhar com área, eu vou até salvar aqui para a gente trazer para nossa tela, tá? Então, ó, quando a gente vai trabalhar com área, a diferença principal é que agora vai aparecer esse metro, só que é um metro quadrado, tá, galera? Então vai ter ali o chamado metro quadrado. Então tem que tomar um cuidado na hora que for lidar com ela. Por quê? Porque agora para cada casa que eu pular, não é mais um zero, são 2 zeros. Então lembre-se, ó, vindo para cá, eu vou multiplicar por 10, e ele está colocando ao quadrado ali, porque ao quadrado são 2 zeros por casa. E aqui embaixo, vocês verem ali, ó, lindo, maravilhoso, está marcado o quê? Divide-se, só que aqui é multiplicado, né? 2 zeros por casa. Aqui na parte de baixo, vindo do menor para o maior, você divide por 1 e, de novo, 2 zeros por casa. 2 zeros por casinha, tá bom? Vou fazer um exemplinho aqui para a gente poder lidar com isso, né? Vou mexer aqui rapidamente, vou deixar ele aqui, certo? Aí, para poder lidar com isso, estou colocando, por exemplo, ó, estou colocando, 12.000 hectômetros quadrados, eu quero saber quantos decâmetros quadrados tem. Então, aqui, ó, decâmetro quadrado. Como é decâmetro, né, galera? A gente vai ter uma diferencinha ali, ó. O decâmetro quadrado, eu tô vindo pra cá, e como tem esse quadrado, tá marcado ali, eu preciso multiplicar, tô indo para aquele lado. Então vai ficar 1.200 vezes 1. E aí, nesse caso, pulei uma casa, 2 zeros. Então isso aqui vai ficar 1, 2, 3. Aqui, e os meus 2 zeros lindos e maravilhosos, decâmetros quadrados. No meu exemplo, eu posso tomar ali, ó, quando eu fazer o caminho contrário. Se eu tiver ali, ó, 1.200, só que aí dm quadrado, ou seja, decímetros quadrados. E agora eu quero ir para quê? Eu quero ir para os meus decâmetros quadrados. Vocês estão vendo que o caminho é um caminho de volta, né? Então ele vai ser ali dividido. Então, nesse caso vai ficar o quê? Vai ficar 1.200 dividido por 1. E aí vamos ver as casas? Esse casinho aqui, ó, tá vendo aqui do meu decímetro, quero ir para o decâmetro. Então, 1, 2 casas. Então vai ser 1, 2, 3, 4 zeros. E aí nesse caso vai ficar o quê? Corta, corta aqui, corta, corta aqui. Vai ficar 12 por 100, ou 0,12 decâmetros quadrados. Isso aqui é quando eu tenho a unidade, que é a unidade de área, tá, galera? Total atenção nisso. Quando eu tenho área, eu vou trabalhar com exatamente isso. Agora eu preciso trazer a nossa outra unidade de medida. A outra unidade de medida, linda e maravilhosa, necessária, tá bom? É a unidade de medida para volume, tá, galera? Então, vou colocar aqui, ó. Toda vez que eu vou trabalhar com vocês, com a ideia que está relacionada a volume, aí não será metro quadrado, será metro ao cubo. Vou pegar lá uma tabelinha também, para a gente poder já colar aqui rapidinho e poder trabalhar. Área, agora, ó, volume. Lembrando que o volume também pode aparecer em litros, tá? Mas aí eu já vou trazer como é que faz essa linda e maravilhosa conversão. Deixa eu salvar aqui pra gente, né? E a gente consegue lidar de maneira mais rápida aí, copiando e colando, né? Então, ó, galera, tá aqui, ó. Trazendo aqui, só ajustando pra gente. Vou colocar, certo? Deixa eu colocar o tamanho padrão e vamos lidar. Galera, o que vai mudar, tá? Vocês estão percebendo que não muda muita coisa, tá? O que muda aqui em si é o seguinte. Para cada casa que eu vou estar pulando, o que vai mudar é o número de zeros. Então, agora que é cúbico, são 3 zeros por casa. Então, ó, o lado ainda continua o mesmo, né? Se eu vim para cá, ó, do maior para o menor, eu estou multiplicando. 1 e aí 3 zeros por casa. E aí o caminho, que é o caminho de volta, ele é feito como? Ele é feito dividindo aqui, ó. Dividindo por 1 e, de novo, 3 zeros por casa. Eu vou colocar os exemplos aqui do lado, né, pra gente lidar rapidamente. Vamos que eu tenho aqui, ó, 1.500. E aí eu vou trabalhar, vai com quilômetro cúbico. Quero saber quantos hectômetros cúbicos isso é. Aí vai dar bastante, né? Porque agora são 3 zeros por casa, né, rapaziada? Então a coisa fica mais tensa. Vou colocar 1.500 vezes 1, 3 zeros, 1, 2, 3. Então vai ficar 1.500 vezes 1.000, que vai dar 1,5 milhão, né? 1.500.000 hectômetros quadrados. Caminho de volta, feito da mesma maneira. Tem ali, vai, 12 milímetros cúbicos. Quero passar para centímetros
cúbicos. Vai ficar 12 dividido por 1, e aí 1, 2, 3, uma casinha só. Vocês perceberem aqui, ó, só uma casinha. Então vai ficar o quê? 0,012 centímetros cúbicos. Fechou, temos ali as unidades, são unidades de área, tá bom? Coisa que a gente precisa falar também do sistema internacional são as unidades de massa, tá? Só que, galera, massa vai seguir a mesma ideia e é muito mais simples de se lidar. Lembrando que a unidade oficial do sistema internacional para massa é a quilograma, ou o kg. Professor, por que não vai ser a grama pura? Não vai ser a grama pura porque a grama é uma unidade muito pequena, por incrível que pareça. Aí eu vou pegar aqui, ó, vou também dizer pra gente, ó, deixa eu jogar aqui, ó, fazer a cópia também, ó, unidade de medida, conversão, só que agora de massa, tá? Copiar pra gente rapidinho aí, pra ficar mais fácil pra gente ganhar um pouquinho de tempo, ó. Deixa eu salvar aqui. De novo, ó. Salvei, vou jogar lá pra gente. Certo? Rapidamente, coloquei, veio, boa. Então tá aqui, galera, aqui, ó, é a unidade, que é a unidade de massa. Só que, ó, vocês estão percebendo já, né, que massa não vai mudar muita coisa não, né? Eu tenho aqui, da mesma maneira, posso ver aqui desse lado, ó, eu tenho a quilograma, a hectograma, a decagrama, ou seja, mantém exatamente as mesmas denominações. A grama, a decigrama, a centigrama e a miligrama. Novamente, vindo para esse lado aqui, ó, eu vou multiplicar por 1, e aí a questão dos zeros, tá bom? De novo, é só um zero por casa, bem simples de lidar. E o caminho de volta, vindo para cá, ó, eu vou fazer o quê? Vou dividir por 1 e, de novo, um zero por casa. Um zerinho por casa, fácil de lidar, tá bom? Deixa eu colocar um exemplo aqui, ó, pra gente lidar. Digamos que eu tenho aí, ó, 1,2 quilogramas. Quero saber quantas gramas é isso daqui, tá? Então, 1,2, copio ele, vezes 1. Vamos ver as casas? 1, 2, 3 casas. Então, vezes 1.000. Então, isso aqui dá 1.200 gramas. Sem muito show. Facinho de lidar, facinho de trabalhar, tá bom? Certo? O caminho de volta é o mesmo, né? Digamos que eu tenho 1.000 centigramas. Eu quero saber quantas gramas tem nisso, certo? Pego 1.000, divido por 1. Vamos ver casas? Então, ó, centigrama para grama, 2. Então, 100. Cortou. Então, isso aqui tá dando 10 gramas. Tá aqui os nossos lindos e maravilhosos exemplos, tá bom? Próxima unidade de medida que pode aparecer pra gente aí, ó, necessária, tá bom? É a unidade de medida que está relacionada a tempo, tá, galera? Se eu for falar pra você de tempo, padrão de medida do tempo é o segundo. Estou trabalhando aqui com o quê? Com o segundo. Então, Szinho ali, ó, facinho. Aí, o que eu preciso gravar, né? Preciso sempre lembrar que um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, guardem essas conversões, que são as conversões que são úteis ali para tempo. Essa é a primeira parte da minha prova. Outra parte que estará extremamente necessária na minha prova é o que é chamado de notação científica. Às vezes nós precisamos lidar aí, tá, galera, com números que são ou muito grandes ou muito pequenos. Se eu tiver números ou muito grandes ou muito pequenos, só tem um jeito de eu trabalhar com esses números, tá? É a chamada notação científica. Deixa eu colocar aqui. Gente, a notação científica, ela vai trabalhar com você sobre um padrão de escrita, tá? Todo número pode ser escrito em notação científica. É eu pegar qualquer número e transformar ele no formato A, vírgula B, vezes 10 elevado a C. Então, ó, por exemplo, se eu tenho o número 1.200 e eu quero escrever ele em notação científica, eu tenho que trazer ele para esse formato. A, vírgula B, vezes 10 elevado a C. Então, ó, não esqueça que a vírgula está escondidinha aqui. Então, eu preciso fazer com que essa vírgula venha andando aqui já entre o número 1 e 2. Então, eu vou escrever 1,2 vezes 10. Aí, esse C é o número de casas que essa vírgula andou. Nesse caso, foram 3 casas. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 a terceira. Sempre que eu fazer a vírgula andar para esse lado, meu número lá de cima vai ficar positivo.
Então ele vai ficar positivo o númerozinho que está no C. Caso seja esse caso aqui, ó, 0,0004, eu quero fazer ele virar notação científica, fazer ele sair daqui e andar até aqui, certo? É até o primeiro dígito significativo, ou seja, diferente de zero. Então, nesse caso, eu coloquei ali, vai ficar o quê? Vai ficar 4,0, mantém, vezes 10, e aí vamos ver? Tá dando 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado à quarta. Só que como eu vim para esse lado, aí o meu expoente fica negativo. Então, 10 a menos 4. Então, é negativo. Extremamente útil, vai estar na minha prova. Certifique-se se você tem o controle da chamada notação, que é a notação científica. Aí eu abro a nossa primeira grande área de estudo dentro da física, chamada cinemática. Cinemática ela tem um foco principal em um estudo do movimento, ou seja, falar como as coisas se movimentam. E aí dentro da cinemática, um dos conceitos mais importantes que é necessário a gente entender é o chamado movimento barra repouso. Se eu quero determinar se o objeto está em movimento ou em repouso, eu preciso obrigatoriamente falar de uma coisa chamada de referencial. Galera, o referencial é importantíssimo para poder lidar com o chamado movimento barra repouso. Então, se eu colocar para vocês lá, para analisar se um objeto está em movimento ou repouso, a primeira coisa que tem que ser perguntado é qual é o referencial. Por exemplo, eu nesse momento, eu estou parado em relação ao meu computador, então, que é onde estou gravando, mas eu estou em movimento em relação ao Sol. Por quê? Porque eu estou dentro da Terra e a Terra está girando em torno do Sol e eu sigo esse movimento. Não existe um objeto que está em movimento absolutamente ou está em repouso absolutamente. Sempre vai depender do quê, galera? Vai depender do referencial a qual eu estou analisando. Então sempre leve em consideração qual é o meu referencial. Pegando a questão do referencial, nós podemos já andar para as duas primeiras, na verdade, grandezas da cinemática, chamada distância percorrida, a distância percorrida, e o chamado deslocamento escalar. Muito cuidado nisso, tá bom, galera? Temos diferenças ali entre um e outro. Deslocamento escalar e distância percorrida. Galera, a distância percorrida eu posso falar assim efetivamente como o que andei. Então, o que eu tinha andado ali, ou seja, o quanto que eu percorri, é a distância percorrida. Ela não pode ser negativa, ela é sempre positiva. E ela é bem diferente do deslocamento escalar. Porque o deslocamento escalar está relacionado ao quê? Está relacionado a posição final menos posição inicial. Lembrando, né? Delta S, deslocamento escalar. SF, posição final. E S0, posição inicial. Vou colocar um exemplo aqui para a gente poder fazer uma análise, né? Digamos que eu estou aqui na cidade, que é a cidade de Mauá. Estou dando ela como meu referencial, então meu quilômetro zero. E aí eu tenho ido aqui ó, para Ribeirão Pires, está distante ali 10 quilômetros. Estou colocando menos 10 quilômetros, estou adotando o referencial para trás de Mauá como negativo. E depois disso eu decido ir até Santo André, 20 quilômetros. Se eu perguntar para você qual é a minha DP, ou seja, a minha distância percorrida, vai ter sido, primeiro, os 10 km que eu me desloquei aqui. Então, 10 km. Mais 10 km que eu levei para voltar, né? Eu preciso voltar até Mauá. Para voltar. E aí, mais os 20 quilômetros que faltam até Santo André. Posso falar que a minha DP no total aqui é de 40 quilômetros. Já meu deslocamento escalar, não. Por quê? Vai ser delta S é igual posição final menos posição inicial. Minha posição final, eu parei em Santo André, é 20. Aí, menos a minha posição inicial. Lembre-se que eu saí de Mauá. E eu saí de Mauá, que é 0. E aí vai ficar nesse casinho aqui, ó. Deixa eu só apagar ali, acabei fazendo um risco a mais. Vai ficar o quê? Vai ficar 20 menos 0 é 20 km. Então, como eu estou mostrando para vocês, distância percorrida é diferente do deslocamento escalar. Gente, falei de deslocamento escalar, já pode falar logo de cara que o que você vai fazer é aplicar essa formulinha aqui que eu estou colocando em amarelo. Aplica ela. Deslocamento escalar, aplica a fórmula. Agora, a distância percorrida, aí sim você vai ter que analisar, tem que fazer isso aqui, andar um pouquinho. Boa!
certo? Galera, eu vou baixar aqui agora para a gente poder falar um pouquinho mais de grandezas ali da cinemática. Então vai estar na minha prova também a definição do que é velocidade. Galera, velocidade, ela sempre será a distância dividida pelo tempo. Distância sobre tempo. Galera, distância obrigatoriamente em metros e tempo em segundos. Então, o padrão de medida que a gente vai utilizar é o metro por segundo. Mas pode aparecer na prova e vai aparecer o chamado quilômetro por hora. Se aparecer, não tem problema. O que você faz? Você vai e divide esse número por 3,6 e aí você transforma em metros por segundo. Por que o 3,6, tá, galera? Esse 3,6 tem um motivo aparente, tá? O motivo dele é, se você for analisar ali, 1 quilômetro tem 1.000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Dividindo um pelo outro, a gente chega no 3,6. O caminho de volta, né, o retorno, é feito multiplicando. Então é vezes 3,6. Primeira grandeza ali, ó, segunda, na verdade, grandeza cinemática. Tínhamos falado ali de distância percorrida. Ai, desculpem. Tinha falado de distância percorrida, eu tinha falado para você também de deslocamento escalar, agora é a velocidade. Próxima grandeza que a gente precisa lidar é chamada aceleração. Galera, a aceleração ela tem uma ideia diferente, tá? Ela fala o quanto que a velocidade varia, ou seja, o quanto que ela muda. Então é a variação de velocidade, ou seja, a velocidade final menos velocidade inicial, dividida pelo tempo. Por ser uma grandeza diferente, tem unidade de medida diferente. Então, nesse caso aqui, ó, ela vai ser em metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam, tá? Essa é a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Então, essas duas aí serão cobradas na minha prova. Muito cuidado lá, tá, galera? Última ideia, que vai estar sendo cobrada, vai estar aparecendo na minha prova lá, é a chamada... É o chamado, né, movimento. Só que agora o movimento, que ele é um movimento uniforme. O movimento uniforme é algo que ocorre sempre da mesma maneira. E nesse caso, essa mesma maneira que eu estou falando é a mesma velocidade. Então ele tem velocidade, que é uma velocidade constante. Falei de movimento uniforme, é um movimento que ele ocorre com velocidade constante. O principal conceito que tem ali, você precisa entender que nesse tipo de movimento a aceleração é igual a zero, então ela não existe, certo? E a segunda importância é entender o significado da chamada equação horária. O que é a tal da minha equação horária? A equação horária é uma equação que vai ter determinado formato, e esse formato que a gente chama de sorvete. Ela é SF é igual a S0 mais VT. Lembrando, né? Esse SF, posição final, ou seja, onde eu vou chegar. S0, posição inicial, por serem posições, né? Importante que isso seja calculado ali na medida do possível em metros, tá? Posição inicial, velocidade em metros por segundo, e aí o tempo. Toda vez que eu tenho uma equação que me lembra esse formato do sorvete, eu posso falar que ela é uma equação de movimento uniforme. Para aqueles que estão mais aí ligados na matemática, é uma equação de primeiro grau também, né? Então eu tenho aqui, ó, exemplo clássico, né? Eu tenho ali o sorvete, você tem essa equação aqui, ó, S é igual a 20 mais 10t. O que está significando aqui? Esse meu 20 ali, ó, é a posição que é a posição inicial. Então pode ser 20 metros ou 20 quilômetros. Enquanto esse 10 é a minha velocidade, 10 metros por segundo ou 10 km por hora. Tem esse formatinho? É uma equação de MU. Qual que é o principal conceito do MU? É o conceito que nós chamamos de encontro. Para que você diga que você deseja marcar um encontro com alguém, é necessário saber duas coisas. Primeiro, a posição em que ela está e o tempo. Por isso que no encontro a gente fala que a posição do objeto A tem que ser igual à posição do objeto B. E o tempo do objeto A também tem que ser igual ao tempo do B. Ah, eu tenho essas duas características? Ótimo, eu tenho ali o meu encontro. Vou fazer um exemplo aqui para vocês terem uma ideia de como é que se trabalha essa situação do encontro.
Digamos que eu tenho aqui, ó, uma pessoa está correndo com a velocidade de 10 metros por segundo. Não, um nome qualquer, o Alexandre, né? Está correndo ali em direção ao nosso amigo Bernardo, que foge dele com a velocidade, só com a velocidade menor, velocidade de 5 metros por segundo. Então tem uma velocidade menor ali, certo? A distância entre eles no começo, tá? É uma distância que ela é de 100 metros. Quero saber qual é o tempo que leva para eles se encontrarem. Primeira situação. Segunda situação, quero saber ali, ó, qual que é a posição, ou seja, onde eles se encontram. Primeiro passo obrigatório. Primeiro passo é escreve a equação do Alexandre. SA é igual. Posição inicial do Alexandre. Eu posso falar que ele está no zero, tá? 0 mais 10 velocidade t. Equação do Bernardo. S do Bernardo é igual a... Como o Bernardo está lá na frente, ele está a distância 100 metros, então eu vou colocar aqui 100 mais 5t. Lembre-se que ó, o Bernardo e o Alexandre eles estão correndo ali na mesma direção. Caso esses dois rapazes, tá bom? Bernardo e Alexandre, eles estivessem correndo para um em direção ao outro, um deles seria negativo, tá? Então cuidado com isso. Segundo passinho. Segundo passinho é igualar, né? Ou seja, fazer o significado do encontro. SA é igual a SB. Então eu estou jogando 0 fora, então vai ficar 10t é igual a... Aí eu tenho 100 mais 5t, então é 100 mais 5t. Seguindo com a equação de primeiro grau clássica, o que a gente vai fazer aqui é simples. A gente vai fazer é jogar letra para um lado e número para o outro. Então vai ficar o quê? 10t menos 5t é igual a 100. Isso está dando 5t é igual a 100. E t é igual a 100 dividido por 5. Então temos ali o valor de 20 segundos. Galera, em 20 segundos eles se encontram. Para descobrir o terceiro passo, que seria a minha posição, ou seja, onde eles se encontram, eu posso substituir em qualquer uma das duas equações. Ali está mais fácil eu trabalhar aqui, ó. Então vai ficar SA é igual a 0 mais 10t. Esse 0 eu repeti, mas não era necessário, tá bom? Qualquer coisa acrescentada de 0 é qualquer coisa. Então vai ficar 10 vezes 20, isso aqui é igual a 200. Então eles estão se encontrando na posição de 200 metros. E aí a gente finaliza ali os temas, os assuntos que estarão na minha linda e maravilhosa prova. Tá enviando para vocês, galera, tanto esse PDF aí, né, com essas escritas, e aí qualquer tipo de dúvida, durante a semana, vocês entrem em contato comigo que eu vou estar tirando essas dúvidas para vocês, tá bom? Até mais, tchau, tchau, bons estudos.